A graça e a paz de Jesus Cristo seja muito bem-vindo ao canal Palavra da Vida. Estamos no dia 2 de fevereiro e hoje nós vamos meditar em Provérbios 3, na série Provérbios em Execução. No mês de janeiro, você que está inscrito no canal e que acompanha as meditações, viu que fizemos uma série chamada O Extraordinário de Deus em Provérbios. Foi o Espírito Santo que orientou-nos a gravar esta série chamada O Extraordinário de Deus em Provérbios, porque Deus deseja trazer o extraordinário para a vida de todos aqueles que o buscam. Deus ama a sua vida e deseja que você tenha um ano recebendo coisas novas, incríveis e extraordinárias, e é por isso que nesse ano ele nos orientou a gravar a série sobre o extraordinário de Deus em Provérbios. Agora em fevereiro, o Senhor nos orientou a falar de Provérbios na perspectiva da execução. E ele nos disse que muitas pessoas querem alcançar uma nova vida com resultados novos, vencendo e superando as frustrações, fracassos e decepções, mas continuam fazendo as mesmas coisas, mesmo sabendo o que é o certo. E o Senhor te convida nesse dia a mudar a sua rota e começar a fazer. Por isso que neste mês de fevereiro, o nome da série é Provérbios em Execução. O Senhor quer convocar o seu povo a executar, pôr em ação aquilo que sabe, aquilo que conhece. Não adianta você saber que não deve viver em adultério e trair o seu marido e a sua esposa. Muitas vezes você não trai fisicamente, mas trai mentalmente, olhando para uma pessoa que trabalha com você, para uma pessoa que estuda com você, para um vizinho ou uma vizinha. Muitas vezes você adultera porque você negocia coisas que você sabe que são inegociáveis com Deus. E Tiago, no capítulo 4, fala: adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que quem é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus? Então você gasta o seu tempo vendo muito Reels do Instagram, vendo muito a vida dos outros e muitas vezes guardando inveja, cobiça, ou às vezes você guarda ganância, querendo guardar e ganhar muitas coisas, esquecendo-se de confiar em Deus. Às vezes é a preguiça de fazer o que precisa ser feito, ou às vezes é deixando de guardar a excelência naquilo que você faz, dizendo assim: Deus é que vai resolver o problema para mim. Então, essa é uma introdução de alguns exemplos de coisas que muitas vezes nós já sabemos o que fazer, mas damos lugar para fazer aquilo que nos desvia para o caminho do sucesso, da vitória e da realização. E Deus, nesse mês de fevereiro, quer execução. É hora de obedecer, de executar e de fazer o que precisa ser feito. Então vamos meditar em Provérbios 3. Neste mês de fevereiro, nós gravamos ontem Provérbios 1 e 2. No dia 7, vamos gravar Provérbios 8 e 9. E no dia 28, vamos gravar Provérbios 30 e 31. Esse agrupamento de dois provérbios, no dia 1º,
no dia 7 e no dia 28, permitirá que nós façamos a leitura de todos os 31 capítulos dentro do mês de fevereiro. Então hoje nós vamos ler Provérbios 3, e Provérbios 3 nos diz, essa versão é a NVI, a nova versão internacional, que é uma versão mais moderna que facilita o entendimento. Versículo 1: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Não adianta nada você ler a Bíblia e depois esquecer aquilo que você leu. Leia a Bíblia, mas pegue um caderno, pegue uma caneta e, depois que você meditar, pense o que tocou no meu coração hoje e que eu vou fazer. E escreva com as suas próprias palavras aquilo que foi importante para você. Não escreva muitas coisas, porque você precisa de uma, duas ou três coisas no máximo que você tenha anotado, porque aquilo que você anota é aquilo que você aprende e realizará, executará. Se você apenas escuta, mas não para dizer, aprendi que devo mudar isso e que devo melhorar nesse ponto e resolver esse outro ponto da minha vida, você não vai mudar. Mais importante é não esquecer da lei, mas guardar no coração os mandamentos. Enquanto você escuta essa meditação e lê esses versículos, pense, anote algumas coisas que mais falaram com você para que você ponha em execução. Guarde no coração os meus mandamentos. Então a primeira coisa para colocar em execução, guarde os mandamentos. Qual a melhor forma de guardar os mandamentos? Fazendo anotações pessoais que você mesmo percebeu e que precisa melhorar para que você assim realmente tenha crescimento e mudança na sua vida. Versículo 2: Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. O versículo 2 nos fala: vale a pena você fazer isso, guardar os mandamentos no coração, porque tem resultado. O resultado é: você vai ter vida longa, a sua vida por muitos anos, e lhe darão prosperidade e paz. Você vai receber vida longa, e quando o texto fala que você vai ter vida longa, significa que você vai ter uma vida abundante. Porque tem muitas pessoas que vivem muitos anos, mas vivem uma vida sofrida. E elas dizem: eu tenho 70 anos. 70 anos de sofrimento. E a promessa aqui é: você terá vida longa, mas você terá vida longa com prosperidade e paz. Você terá uma vida de crescimento e uma vida tranquila, uma vida de paz. Versículo 3: Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não conseguem mais amar o seu próximo. Muitas pessoas vivem com desgosto, com amargura, e muitos não conseguem nem mesmo amar os pais, os filhos, a própria família. Muitas pessoas vivem com desgosto quando chega a época do Natal, quando chega a virada do ano, quando chega o aniversário da própria pessoa ou de alguém da família, elas ficam amarguradas e dizem: hoje seria o aniversário do meu pai ou da minha mãe, mas eu não vou lá não, porque aconteceu isso ou aconteceu aquilo. E o texto do versículo 3 está dizendo: retome o amor. Talvez você precisa perdoar alguém da sua família, talvez você que é casado está aí dentro do casamento, mas guardando alguma mágoa do seu esposo, ou da sua esposa, ou dos seus filhos, está vivendo dentro da mesma casa,
mas está com aquela mágoa. Solte essa mágoa. Peça a Deus, me limpa o coração, que eu possa retomar o amor dentro da minha casa, que eu possa retomar o amor pela minha família. E tem outras pessoas que têm dificuldade de sentir o amor de Deus para se preocupar em ganhar as almas para o reino de Deus. Pessoas que estão tão amargas que dizem assim: não vale a pena ficar vivo. Nesse mundo, todo mundo não vale nada. Então hoje Deus quer estender o amor a você. Ele diz que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Que você tenha amor. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é isso que nós temos visto. Quando falta amor em uma pessoa, ela não consegue manifestar a bondade. Ela não consegue se preocupar com as almas. Ela não consegue fazer, estender a mão para quem precisa. E ela acaba se tornando uma pessoa amarga e triste que vai espalhando essa amargura e essa tristeza em volta, tornando a vida muito difícil. Então, que o amor e a fidelidade. Fidelidade é o quê? É a capacidade de ser fiel, a capacidade de honrar os compromissos, a capacidade de firmar contratos, a capacidade de acreditar que ainda vale a pena você firmar um acordo e honrar a sua palavra. E o texto fala que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, que você tenha isso dentro do seu coração, que você tenha essa disposição de ainda acreditar que é possível amar e que vale a pena ainda honrar a sua palavra. Tem muitas pessoas que dizem, nem vale a pena mais honrar a palavra, todo mundo faz tudo errado, então eu também vou fazer errado. Que você não vá por esse caminho, mas que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. O versículo 3 fala assim: prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Versículo 4: então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Então, os versículos 3 e 4 dizem: vale a pena ainda você manifestar o amor e a fidelidade. Quando nós encontramos uma pessoa que é amorosa, uma pessoa que é fiel, uma pessoa que honra os contratos, que cumpre aquilo que fala, que faz aquilo que promete, nós ficamos alegres, nós temos mais disposição de ajudar essa pessoa, de receber essa pessoa, de querer ter essa pessoa como nosso amigo, como nossa amiga, de ajudar essa pessoa nas suas dificuldades. E Deus não é diferente. Ele também abençoa e ajuda as pessoas que têm amor pelo próximo e que são fiéis naquilo que fazem. Então, aqui uma orientação. Você terá o favor de Deus. E um detalhe: o favor de Deus significa que Deus vai multiplicar aquilo que você puser as tuas mãos. Ele vai fazer que os seus resultados sejam melhores, sejam maiores, porque onde está o favor de Deus, está a bênção da maior abundância, da maior multiplicação. Nós vemos que um menino tinha apenas 5 pães e 2 peixes, e havia muitas pessoas famintas, mas a bondade daquele menino que não foi egoísta, mas entregou tudo o que tinha para Jesus, permitiu que ocorresse a multiplicação dos pães, e Jesus pôde alimentar muitas pessoas por causa da bondade daquele menino. Então, que você seja um menino, que você guarde o seu coração como de uma criança, que você não se deixe
contaminar porque alguém fez alguma coisa ruim para você. Se alguém fez alguma coisa ruim para você e você pode se afastar dessa pessoa, afaste-se. Se foi seu marido ou se foi sua esposa, converse a respeito desse assunto. Diga, quando você falou isso, quando você fez isso, você me feriu porque eu senti isso e aquilo. Tenha uma conversa honesta e coloquem-se diante de Deus, pedindo que o Senhor abençoe o vosso casamento para que vocês avancem com paz. Trate essas situações, porque você terá o favor de Deus e dos homens e terá boa reputação. O que você tem feito no seu trabalho? Você cumpre todas as coisas com excelência? Seja fiel em relação aos deveres que você precisa realizar, em relação às tarefas que lhe são confiadas pelos seus superiores, para que você tenha boa reputação. Sabe aquela coisa que você está procrastinando, que você está sendo infiel com você mesmo? Você mesma prometeu: neste ano eu vou mudar, eu vou ser mais organizado, eu vou ser mais organizada, eu vou arrumar o meu guarda-roupas, eu vou cuidar dos meus estudos, mas você ainda não está fazendo isso. Enquanto você não fizer, enquanto você não puser em execução, os seus resultados não vão mudar. O que gera mudança é a execução. Versículo 5: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Muitas pessoas se apoiam nos próprios pensamentos, mas a primeira coisa a se fazer é confiar no Senhor de todo o coração. Você tem acordado e falado com Deus? Qual é a primeira ação que você executa quando você acorda? Muitas pessoas, logo que acordam, já acordam preocupadas. Mas o Senhor hoje convida você a confiar nele de todo o seu coração e não se apoiar em seu próprio entendimento. Acorde e diga: obrigado, Deus, obrigada, Deus, porque o Senhor me permitiu mais um dia de vida. E ao levantar-se da cama, declare: este dia pertence ao Senhor. O meu corpo, a minha alma e o meu espírito pertencem ao Senhor. Faça uma breve oração apresentando a sua vida, apresentando os seus negócios, o seu trabalho, a sua família, dizendo: Deus, nos abençoe e nos guarde em tudo que fizermos e pense o que eu preciso melhorar para poder ter resultados que honram a Deus e que trazem alegria. Faça as tarefas mais difíceis no começo do dia. O começo do dia é o melhor horário em que você está mais disposto para executar o que deve ser mais difícil. Depois, você vai executando as tarefas mais fáceis para que você tenha ânimo de fazer tudo o que deve ser feito. Versículo 6: Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Se você fez alguma coisa errada no passado e você está pagando as consequências agora, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, porque ele endireitará as suas veredas. Você pode pensar: não tem como endireitar, eu fiz muitas coisas erradas. Se você fez muitas coisas erradas, leva mais tempo para endireitar. Mas, se você não tomar logo a decisão de reconhecer os erros e entregar o seu caminho ao Senhor, você vai fazer ainda mais coisas erradas.
e vai ficar ainda muito mais difícil para que Deus possa endireitar a sua vida. Se você fez uma coisa errada e já gerou uma consequência ruim, então não faça uma segunda coisa errada. Faça as coisas corretas, porque com o tempo Deus vai endireitando o seu caminho. Versículo 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. 8. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor. Temer ao Senhor significa respeitar a Deus em primeiro lugar e cumprir os seus mandamentos. Então, tema ao Senhor. Coloque Deus em primeiro lugar e escute os mandamentos dele para cumprir, para pôr em execução, e evite o mal. Fazendo isso, você vai ter saúde no corpo e vigor aos ossos. Por falar em saúde no corpo, para que você tenha saúde no corpo, você e eu, nós precisamos cuidar da nossa alimentação, beber mais água, cuidar do nosso sono, sempre ler algum livro de desenvolvimento pessoal para que nós possamos crescer no conhecimento dos cuidados a respeito do nosso próprio corpo, para que possamos usar o nosso corpo com saúde. Isso é uma responsabilidade minha e sua. Precisamos cuidar dessas coisas, do nosso intelectual, para podermos estar sempre com juízo. Pessoas que leem sempre são pessoas que previnem o mal de Alzheimer no futuro. Pessoas que praticam atividade física, principalmente atividades de esforço, de musculação, para atividades básicas, conseguem manter a sua mobilidade, a sua articulação. Então, cuide do seu corpo. Pessoas que praticam atividades aeróbicas, caminhada, corridas leves, mesmo que sejam corridas leves, para você que tem alguns problemas de saúde, manterá você em boas condições físicas. Você deve cuidar do seu corpo e quando você cuida e faz o que deve ser cuidado, você terá saúde e vigor nos ossos. Versículo 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Verso 10. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Os versículos 9 e 10 estão nos orientando a honrar a Deus com a primeira parte do que nós recebemos. Toda a Bíblia nos fala sobre a devolução dos dízimos, que corresponde a 10% dos nossos ganhos. Aqueles que dizimam são desafiados a lembrar que quem dá para nós o fôlego de vida, a força, a saúde, a compreensão e as oportunidades é Deus. Então, ele merece o recebimento de uma parte das nossas colaborações. Você que é pai, você que é mãe, quando você entrega uma mesada para o seu filho e você, no dia do seu aniversário, na Páscoa, o seu filho compra um bombom e dá para você e fala: pai, aqui está um bombom para você. Mãe, aqui está esse chocolate para você. O que você sente? Certamente você sente alegria porque você vê que o seu filho, mesmo sendo o seu dinheiro, foi você que deu o dinheiro para ele. Foi você que deu o dinheiro para que ele te desse esse bombom, esse chocolate. Mas você sente alegria no coração porque você sabe que o seu filho lembrou de você. Ele está honrando você. Esse é o mesmo sentimento que Deus tem quando nós entregamos a Ele uma parte dos nossos dízimos e ofertas. Nós estamos honrando a Deus. E Deus se alegra e diz: Ele lembrou
do meu trabalho, do meu projeto, de ganhar outras pessoas. Então, procure um bom lugar, uma boa igreja, onde você sabe quais são os compromissos que os pastores daquele local têm para com a obra de Deus. Se você percebe que naquele lugar as pessoas têm notícias de desvios, saia desse lugar. Mas não seja aquela pessoa que é avarenta e que diz: todos os pastores são ladrões. Só porque você se decepcionou com um local, isso não quer dizer que todos sejam ladrões. Não deixe se influenciar pelos maus, mas seja ativo em procurar um lugar para que você colabore com projetos que ajudam outras pessoas para que elas sejam alcançadas para o reino de Deus. Aqui está uma promessa no versículo 10: os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Faça um desafio com Deus. Entregue e diga: Deus, eu fiz a minha parte, agora honra tudo que eu tenho feito ao Senhor. Deus honrará aquilo que você fez, porque Deus é fiel. Se você tem dado e você tem sentido falta, então é hora de você orar e dizer: Deus, realiza a tua palavra na minha vida. Versículo 11: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. 12. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Quando você faz algo errado, logo vem alguma consequência ruim sobre a sua vida. Não fique triste quando acontecer isso com você. Deus ama tanto você que Ele está lhe corrigindo para que você entenda que esse caminho é um caminho mau. Você pode pensar assim, e isso é uma coisa, uma realidade. Tem pessoas que fazem coisas erradas e vivem fazendo coisas erradas e não lhes acontece nada. E muitas vezes, aquele que está no caminho do Senhor pensa: Fulano faz tudo errado, mas tudo vai bem. Parece que nada de mal afeta aquela pessoa. Na verdade, isso é uma coisa ruim, porque quando aquela pessoa faz coisas erradas e não acontece nenhuma disciplina, se a morte bater na porta daquela pessoa, para onde ela vai? Se ela estava fazendo coisas erradas e a morte bateu na porta dela, ela vai para o inferno. É a Bíblia, que é a palavra de Deus, que fala claramente sobre isso. Provérbios, no capítulo 16, fala que o Senhor preparou todas as coisas para o seu próprio fim, para o seu próprio propósito, e até o ímpio para o dia do mal. Em outras palavras, o ímpio, aquele que faz coisas erradas, tem o seu dia preparado para receber o seu pagamento. Se ele vive fazendo coisas erradas e ele não recebe a disciplina, é porque o Senhor derramou a sua ira sobre essa pessoa. O que significa a ira do Senhor? Você pode abrir depois o texto de Romanos, no capítulo 1, e você verá que o apóstolo Paulo explica que a ira do Senhor consiste em ele não corrigir mais a pessoa. E Deus não corrige a pessoa quando a pessoa diz: Eu não quero saber de Deus, eu quero fazer tudo o que eu quiser, e eu não escuto nada de Deus. Quando a pessoa fecha o coração para Deus, lá em Romanos, no capítulo 1, Paulo fala: O Senhor entrega aqueles que não o querem ouvir a sua ira, e o entrega essas pessoas para que realizem tudo o que o seu coração deseja.
de maneira que quando essas pessoas começam a fazer tudo o que elas querem, muitas delas caem na prostituição, na homossexualidade, no lesbianismo e começam a fazer coisas cada vez mais terríveis porque decidiram não temer ao Senhor. Então, quando você vê essas pessoas errando, errando e errando, elas vão cada dia mais e mais errando e aumentando seus erros. Você vê que a Anitta, por exemplo, ela na infância cantava na igreja, louvava a Deus, mas em um dado momento ela viu pessoas ficando famosas, ficando ricas e em uma entrevista ela falou: "Eu coloquei no meu coração, eu vou ser famosa, eu vou ser rica." Então, naquele momento, ela decidiu: eu não quero saber do Senhor. Eu quero saber de conquistar o meu objetivo a todo custo, nem que eu tenha que deixar os mandamentos do Senhor e fazer tudo o que eu quiser. Então ela começou a seguir nessa carreira e começou fazendo uma coisa errada, duas coisas erradas, três, quatro, cinco. Chega um momento em que o coração fica cauterizado. Então a pessoa já não vê mais nada e ela começa a influenciar outras pessoas para o caminho do mal. É apenas um exemplo. Tem muitas outras pessoas que fazem da mesma forma. Elas começam dizendo: os outros fazem e eu vou junto. Então, leia de volta o versículo 11 comigo. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Se você faz coisas erradas e logo você percebe que uma correção do Senhor vem sobre você, agradeça. A correção é para filho, é para filha. Quando Deus já não corrige mais e você faz coisas erradas e vai tudo bem, então é hora de prestar atenção. Talvez Deus tenha dito: pode fazer tudo o que você quiser, que agora eu deixo você seguir a sua vida e está tudo bem. Versículo 13. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. Versículo 14. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. 15. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. 16. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Então, aqui dos versículos 13 ao 16, está escrito: aquele que acha sabedoria vai ser feliz, porque vai encontrar o caminho direito. E veja a parte B do versículo 13, aqui no topo da tela. O homem que obtém entendimento. Obter significa que a pessoa comprou entendimento, que a pessoa se esforçou, buscou o caminho para receber o entendimento. Obtenha o entendimento. Leia a palavra, medite na palavra, anote pontos para você executar hoje e todos os dias. Quando você vai colocando cada dia mais os pontos para que você execute, no decorrer do longo dos anos, você vai se tornar cada vez mais e mais leal, fiel à palavra de Deus. E isso vai trazer resultado para você. Você terá sabedoria, e a sabedoria vale mais do que o dinheiro, do que a prata e o ouro. Com a sabedoria, você abre as portas que você precisa para a prosperidade, para ter uma vida longa, como diz o versículo 16, e para obter riquezas e honra. Quando você tem sabedoria, você sabe como
obter riquezas, você sabe como tratar as pessoas e isso vai trazer honra a você. Como tratar do seu relacionamento com Deus e isso vai trazer honra sobre você. Então, preste atenção naquilo que você precisa melhorar, use a sabedoria para que você possa ter uma vida longa e melhor. Versículo 17: Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. 18: A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. 19: Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. Veja que aqui o versículo 19 fala que o próprio Deus usa de sabedoria para realizar tudo o que ele realiza. Deus usa sabedoria para fazer tudo o que faz. 20. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. 21. Meu filho, guarde consigo a sensatez. Sensatez significa bom senso, significa juízo. Guarde consigo o juízo e o bom senso, e o equilíbrio, nunca os perca de vista. 22. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Vamos lembrar aqui de embriaguez, de fumo, cigarro. Vamos lembrar aqui de pornografia. Se você tem alguns desses vícios, é hora de ter bom senso, de começar a reduzir o consumo de bebidas, de cigarro, de pornografia, para que você tenha bom senso, para que a sua mente e a sua saúde estejam bem. Versículo 23. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. 24. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Quantas pessoas corrompem no contrato, fazem coisas erradas e depois, na hora de dormir, ficam com peso na consciência. Isso se você ainda está com Deus. Versículo 25. Não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios. 26. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. 27. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. 28. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Versículos 27 e 28. Continue com a bondade no coração. Se você pode ajudar alguém, ajude a pessoa. Não retenha a bondade. 29 e 30. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. 30. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Então, os versículos 29 e 30 falam: não fique planejando mal e não acuse ninguém sem motivo. Você não gostaria de saber que o seu vizinho está planejando mal contra você ou que ele está lhe acusando de algo que você não fez. Então, ame o próximo como você mesmo. Não faça isso. Versículo 31. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. 32. Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Então, esse é mais um ensinamento. Quando você olha para o vizinho, para o colega de trabalho, ou de faculdade, ou de escola, tendo prosperidade, abençoe essa pessoa e diga: eu também estou sendo abençoado agora. E faça a sua parte para obter o seu sucesso e o seu resultado. Você é responsável pela construção do seu caminho para ter melhores resultados. Então, nunca tenha inveja de ninguém.
Quando você olhar que alguém tem alguma coisa e você quiser, abençoe aquela pessoa e pergunte para você mesmo, para você mesma: como que eu faço para conseguir isso? Qual é o caminho que eu preciso seguir para receber isso? Veja se vale a pena, porque tem coisas que você inveja e que não são boas. Por exemplo, ter a fama e o dinheiro da maneira como a Anitta alcançou, pervertendo muitas pessoas, corrompendo muitas pessoas para o caminho do mal, é algo que você nem sequer deve invejar, porque o que ela está fazendo é causar destruição na vida de muitos jovens e perversidades. Mas se a sua intenção é boa, como uma carreira, como uma melhor condição econômica, como um bom casamento, isso são coisas que você, seguindo o caminho certo, pode alcançar. Então veja quais ações eu preciso tomar, o que eu preciso fazer para honrar mais o meu casamento, os meus pais, os meus filhos, para que eu possa ter uma vida melhor, com mais alegria e realização. Anote as ações a serem executadas e execute. 33. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. 34. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. 35. A honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Então, esses últimos versículos: fazendo as coisas corretas, a bênção do Senhor estará sobre o seu lar. Sendo humilde, o Senhor derramará a sua graça, ou seja, o seu favor, sobre a sua vida. Sendo sábio e cumprindo seus contratos e honrando a Deus, você receberá como herança a honra de Deus. Mas se você escolher o caminho do mal, você estará debaixo da maldição do Senhor. O Senhor zombará daqueles que zombam dele e exporá ao ridículo, fará que a pessoa caia em situações de desgraça, humilhação e ruína, não porque Deus é mau, mas porque Deus é justo e fará que cada um receba as consequências das suas próprias decisões. Que hoje possamos tomar a decisão de guardar os mandamentos do Senhor em nosso coração, o amor e a fidelidade, para que alcancemos resultados que nos sejam agradáveis. Deus abençoe a sua vida. Coloque em execução aquilo que você percebe que precisa resolver e melhorar, porque a execução vai fazer da palavra na sua vida, vai mudar os seus resultados para alcançar aquilo que você espera. Vida longa, riquezas e honra. A graça e a paz de Jesus, hoje e sempre. Amém.